Então, fala nação, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque vamos agora ver as últimas notícias do Flamengo, porque hoje tem Copa do Brasil, hoje tem jogo importante, Botafogo da Paraíba e Flamengo, né? Jogo aí que vai contar com um time mexido do Flamengo. Você vai ver qual é a provável escalação e muito mais, né? Notícias sempre trazemos aqui, pedimos a você que sempre nos acompanhe e fica até o final do vídeo porque tem muita informação boa. Vamos agora começar com o jogo aberto, né? Alguns palpites de alguns jogos e depois nós veremos mais informações do Flamengo, ok? Então vamos agora acompanhar, sem enrolação. Temos mais informações. Vamos lá. Falando em emoção, temos palpites que foram computados pela produção. Parece, segundo as minhas informações, que muita gente se deu bem. E agora palpites, porque começamos com Ceará e Palmeiras. 1-0 porco. Vou contigo, Capela. 1-0 Palmeiras. Palmeiras tirou a invencibilidade do Fortaleza. Lá, vai tirar também do Ceará. Né, e graças a Deus deu tudo certo. Avante palestra. Corinthians e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Corinthians. Chico Garcia. 1-0 Corinthians. 1-0 Coringão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Palestra! Eu só espero, Ronaldão, que você não acerte o placar lá de sábado. Eu já tô com ele aqui. Palpite, palpite! Não, calma. Hoje é só quinta-feira, ainda tem muita coisa. É o Chiquito. Não, o Chiquito, ele perdeu pro CSA, que significa Chico sempre afônico. Ficou sem voz. Muito bom. Nunca tem voz, entendeu? Você tá Chico demais, hein? sempre afônico, Você tá CSA. demais. Aliás, que golaço de falta e o Ronaldo querendo dizer que o Volpe machucou. Porque o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, Fernandão. Onde? Em São Luís do Maranhão, mando do Botafogo. E o campeão tá na tela, Fernandite. Vamos ver se o Filipinho vai poupar? Vamos ver se o Filipinho vai com força máxima? Matheus Cunha no Já gol. começa, já dá um... Varela, Léo Ortiz, Danilo, ó, por enquanto, só o Matheus ali, que acha que o Felipe tem negócio de Copa e joga outro goleiro, não tem isso? Não tinha feito ainda não, acho que não. O Wesley poupado, né? Aí tá o Ayrton Lucas, aí sim, time, né, que não é o titular. Sim. Everton Araújo e Alan, Luiz Araújo, Plata ou Matheus Gonçalves, Michael na esquerda e na frente ele, BH. Eu ia perguntar se tem obrigação, mas eu não aguento mais me irritar não, acabou de é feriado. Pô, Pô, é óbvio que tem obrigação. Pô, tá de sacanagem, Fernandão. Porra. Esse time do Flamengo aí termina o Brasileiro na primeira página. Eu concordo, Esse time aí eu pra concordo. jogar. E esse time tem a obrigação de vencer o Que Botafogo. cara é essa, Fernandão? Não termina não. Não termina na Não, primeira termina página não, termina BH, não. Luiz Araújo, Não, Plata, Michael, Everton Araújo, Alan, não termina não. Pra ele o esporte vai terminar na frente do Flamengo, Juventude. Vocês são tão incoerentes, cara. É. Incoerentes não, a gente ia falar pra eles, é É diferente. uma coisa tão louca isso. Brincadeira. Esse time não termina na primeira página. Brincadeira. Eu não tô dizendo isso, tô falando Ele que nunca quando diz esses nada. caras estavam jogando, Nunca diz nada. vocês reclamavam que Vocês aí não quem? pode. Vocês Você e quem? ele diziam Vocês que quem? não pode poupar. Vocês que não eu sempre pode defendi esse preservar. negócio de carga. Não pode Controle de preservar. carga, eu sempre defendi isso. Oi, tem que botar o velhinho botava todo mundo pra jogar. Não, essa é uma mentira contada na história que virou É verdade. isso aí. E Cara esse de quê? cara repetindo o Cara de tempo quê? todo. Cara de Esse quê? cara repete o tempo Cara todo. de quê? Eu vou embora, hein? Oruan. Cara de quê? Vai, cara, fala. Não me enche não, vai, continue. Ah, fala você, quer falar mais nada. Bom, senão esse é o você time me do irrita Flamengo que demais. enfrenta o Botafogo lá. Vamos ficar de olho no Botafogo então. Ih, rapaz, pode ter lei do ex. Perfeito. Bota aquela, Pedrinho. Cara de quê? Porque lei do ex funciona, tá? Aí, ó, quem tá lá. Henrique Dourado. Ah, se tiver pênalti, um abraço. Conhecido, mesmo apelido que o Bigode tem lá em Copacabana, naquela... Em frente à casa do Bigode, tem uma casa de show. Né? O apelido dele lá vem o Bigode ceifador de Copacabana. É o destaque técnico. É o Zago, jogou com o Zago, Fernandão? Contra? Não. Né? Que é o Antônio Carlos, né? Isso. Zagueiro da Roma. Não jogava muito Durante esse muito maluco. tempo. 7º colocado da Série C. É um nível um pouco maior que os times da Série D, mas e é um time que com torcida. Bigode, não vai ser tranquilo não, mas eu acho que o Flamengo tem um compromisso com a vitória. Tem. O Flamengo tem totais condições de sair vencedor com uma boa vantagem. Dourado tá? é bonito, né? Parece o Antônio Bandeiras, né? Mais ou menos, né? Um gato.
Eu não sei se não. Não? Então tá, errei, vai. Talvez tenha outros melhores. Canóbio, Manuel, zagueiro. Pô, Arrasca... Não, Arrasca não. Que isso. Arrasca eu não quero. Eu sempre vou lembrar dele. Gerson é gato. Gerson, gatão, Gerson é gatão. Gerson é fenômeno. E o BH, que faz tanto gol que no meu coração ele... Você gosta. GV, tem uma história interessante que o Antônio Carlos Zago, para quem não sabe, ele foi treinador do Red Bull Bragantino na época que não era Red Bull, na época que era só Bragantino. E ele foi treinador do Léo Ortiz, quando o Léo Ortiz chega no Bragantino. E o Léo Ortiz, em uma entrevista para um canal no YouTube, ele diz que o Zago foi muito importante na carreira dele, porque foi com o Zago que ele começou a ter um pouco mais de confiança para poder reproduzir aquilo que ele fazia nos treinamentos, que é sair jogando, essa qualidade toda que o Léo Ortiz tem. Então, o Zago me surpreende um pouco estar treinando o Botafogo na Série C, porque eu acho que ele teria até espaço, quem sabe, numa Série B do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Flamengo vence bem, e eu acho que hoje é jogo para Plata, é jogo para Bruno Henrique, é jogo para Michael, é jogo para esses caras retomarem a confiança, desempenharem bem dentro de campo, porque vão ser muito importantes certamente para a sequência do ano. Cara, e o Flamengo lá na Paraíba tem uma torcida gigantesca. Hoje vai mostrar a força da torcida. Absurdo. Absolutamente vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Botafogo, né? Porque é muita gente. E, Fernandão, só um ponto aqui pra gente já começar a falar de Vasco. O Rossi jogou 15 partidas seguidas e hoje vai o Matheus Cunha. Não sei se é revezamento, não sei se é para dar uma poupada. É do jogo? Você acha que é ruim pro Matheus entrar assim, sem ritmo? Depois de... GV, acho que é bom pra caramba pro Matheus. Jogar é sempre bom, né? Jogar é sempre bom e se não for desse jeito, você como? Não joga nunca. Não vai jogar nunca. E, enfim, é legal pro Matheus começar jogando. E não é uma equipe muito mexida. Vocês brincando assim, falando que o Flamengo terminava na primeira página. E com relação a isso, é muito difícil que não aconteça. O time é muito bom do Flamengo, o elenco é muito equilibrado. E a gente espera que os caras consigam transferir toda esse favoritismo para dentro do campo, com a intensidade que a gente está acostumado a ver. O Felipe Luiz não vai deixar muito o Flamengo perder o comportamento que ele está habituado a colocar nos jogos. A gente só vai ver como é que o Botafogo vai se comportar diante dessa pressão, dessa marcação alta do Flamengo, desse perde-pressão que o Flamengo faz muito bem. E o ceifador, cara, foi ele, eu me lembro, não tinha visto outro anteriormente, começar a bater o pênalti, aquele que tu vai só olhando para o goleiro. Sim. Né? Que você vai até o último minuto olhando pro goleiro, espera ele definir e ele bate bem pênalti. Bate bem, se tiver pênalti é 95% de chance de gol. É uma lembrança legal. E a gente foi campeão da Copa dos Campeões em 2001, GV, lá na Paraíba. Jogando contra... Não, o jogo não é na Paraíba. Esquece o que eu falei. Aí, viu? E depois ele quer criticar a gente. Aí depois ele quer criticar a gente. Não, mas confunde mesmo, porque você enfrentar o Botafogo da Paraíba e o São Luís do Maranhão é uma coisa pro cérebro compensar. E o jogo seria na Paraíba, o jogo seria lá, foi alterado. E acabou vendido. Rapaz, hora de falar de Vasco da Gama. Também Luiz Araújo, eles podem protagonizar a noite de Copa do Brasil. Vasco da Gama joga contra o Operário, tem ainda Brusque e Paranaense. O Santos joga contra o CRB, tem Criciúma contra o Red Bull Bragantino, ainda tem Botafogo e Flamengo, e Cruzeiro e Vila Nova. Então são os jogos desta terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai então girar a nossa equipe, começando pelo Cícero Melo, acompanhando o Flamengo, o rubro-negro que não vai com força máxima. É isso, Cícero, para essa partida de Copa do Brasil? Bom dia. Bom dia para você, Bruno, para o Mário Marra, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. É verdade, o Flamengo vai desfalcado aí de vários jogadores que vão ser poupados, já eu falo sobre isso. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e já ganhou o título 5 vezes, 1990, 2006, 2013, 2022 e ano passado contra o Atlético Mineiro. É a estreia do Flamengo nessa terceira fase, primeiro jogo, jogo de ida. O jogo começa às 8 horas da noite contra o Botafogo de João Pessoa da Paraíba, mas o time paraibano vendeu o jogo, por isso o jogo vai ser em São Luís, no Maranhão. O Flamengo vem de goleada, vencendo o Corinthians por 4-0 no Campeonato Brasileiro, sexta rodada no Maracanã, no último domingo, e o time já não sofre gols há 5 jogos. O técnico Felipe Luiz, como você disse, vai poupar aí 5 titulares. Goleiro Rossi, lateral esquerdo Alexandre, que vem de lesão muscular na coxa esquerda, vai ser preservado mais um pouco. Os meias
Arrascaeta e De La Cruz e o atacante Pedro, que vem numa boa sequência aí, resolveram dar um descanso para ele. O Matheus Cunha, goleiro de 23 anos, volta a jogar depois de 2 meses e 18 dias sem atuar. Só jogou 4 partidas na temporada. Um amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos e 3 jogos no Campeonato Carioca e não sofreu gols ainda nesta temporada. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato se o Flamengo não renovar o contrato com ele com outra equipe. Vamos confirmar aqui a provável escalação do Flamengo para essa noite. Matheus Cunha no gol, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, a defesa. Everton Araújo, Alan, uma dúvida aí no meio de campo, Plata ou Matheus Gonçalves, que vem sendo muito elogiado pelo técnico Felipe Luiz. E na frente, Luiz Araújo, uma outra dúvida, Bruno Henrique ou Juninho e Michael. Devem ficar no banco os poupados, mas viajaram os jogadores o Wesley, Léo Pereira, Eric Pulgar e o meia Gerson. Para a gente terminar, Bruno, companheiros, sabe quem é o centroavante do Botafogo da Paraíba? 35 anos de idade, o ceifador. Jogou no Flamengo entre 2018 e 2019. Já disse que se fizer gol hoje, vai ceifar pela metade. Não sei como é que é isso, ceifar pela metade, Bruno. Voltamos ao estúdio. É só metade do pescoço, né, Cícero? Boa, hein? Então, galera, isso aí. Vamos falar um pouco aqui sobre essa partida, né? Primeiro vamos informar para vocês onde que vocês vão conseguir assistir essa partida, né? Que vai ser exclusivamente transmitido pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming oficial da competição, né? Então, a Prime Video Amazon é a que vai transmitir essa partida. Você talvez consiga assistir ou escutar a narração, né? E algum outro canal aí, do próprio YouTube mesmo, você consegue assistir, né? No caso, assistir e ouvir a narração. Mas onde você vai conseguir assistir mesmo ao jogo, né, com imagens, vai ser na Amazon Prime Video. Lembrando que esse jogo vai ser no Estádio Castelão, né, visto que o Botafogo vendeu o mando de campo, né, para poder acumular um dinheiro aí, né, para eles. Então vai ser em São Luís do Maranhão. Esse jogo vai ser às 8 horas da noite, horário de Brasília. E temos aqui a provável escalação do Flamengo, né? Consiste em Matheus Cunha, né, substituindo o Rossi, que é o goleiro titular do Flamengo. Matheus Cunha vai receber mais uma chance, que eu acho muito bom, né? É um goleiro que teve algumas oportunidades, mas não conseguiu nunca se firmar como titular, né, Matheus Cunha. Então o Rossi chegou e já assumiu, né, tranquilamente. Mas é bom, né, dar chance para ele e tal. É um bom menino. Varela vai estar substituindo o Wesley, né, ou no caso jogando nessa partida, visto que o Wesley é o titular, então Varela, né, é o substituto imediato ali, né? Danilo e Léo Pereira. Léo Pereira até que ele é titular, né, mas não tem outro ali para poder substituir. Ou até tem, né, mas eu acho que o Felipe Luiz preza também pela questão, né, de não colocar alguns jogadores que não foram treinados assim, né, ou que não estão com tanta confiança, como é o caso do Cleiton, né, como ele não é muito utilizado, é um jogador da base. Eu acho que não seria interessante colocar com o Danilo, né, que não está há muito tempo, que não está jogando, né, frequentemente o Danilo. Então, ele quis prezar um pouco ali pela questão da zaga, até porque é uma posição que não cansa tanto assim, né, como um atacante, como um meia. Até porque vai ser contra um time mais fraco, mais modesto, então a tendência é que o Flamengo não seja tão assim exigido na parte da defesa. A tendência não é o que vai acontecer, que vai acontecer ou não, né? Mas a tendência é que o Flamengo não seja tão exigido, então provavelmente eles não serão tão testados assim, não cansarão tanto assim, né? Já na lateral esquerda temos aqui o Ayrton Lucas, né, que na verdade é o jogador que está jogando até como titular, porque o Alexandre não se encontra bem fisicamente, né? Tá voltando ainda, teve até alguma lesão, se eu não me engano, recentemente. Então o Alexandre, que é o jogador titular, ele não está atuando aí nesse momento, então não tem jeito, tem que colocar o Ayrton Lucas. Mais à frente temos ali, né, uma trinca ali com Alan, Everton Araújo e Matheus Gonçalves. Alan tá precisando ganhar confiança, acho que dificilmente ele vai conseguir tomar a posição do Pulgar, né? O Pulgar hoje, na minha opinião, é o melhor volante aqui do Brasil, se duvidar da América do Sul, o Pulgar. Então tá jogando muita bola mesmo, mas o Alan, ele já foi um jogador assim de suma importância, principalmente no Galo, então ele pode estar voltando, né, a sua boa fase, né? Acho que pode acontecer. E o Felipe Luiz é um cara que gosta dele, é um cara que sabe tirar o melhor dos jogadores, então é até bom ele ter uma oportunidade assim contra o time mais modesto, até para ele ganhar confiança, né?
e quando chegar alguma outra situação que vai precisar, né? Talvez o Gá não possa jogar por alguma questão, talvez de suspensão ou de lesão, alguma coisa assim, e ele está pronto, né, para poder atuar, né? Claro que vai ter também a chegada do Jorginho, mas o Alan, ele tem que ser um jogador que esteja pronto para poder assumir quando precisar, até porque ele não foi barato, ele foi caro, né? Ele recebe um bom salário, então ele tem que estar bem, e ele também quer estar bem, né, para poder atuar. Everton Araújo é um jovenzinho, né, galera? Um jovem, dificilmente ele vai ficar no Flamengo por muito tempo, porque a tendência é que ele saia, até porque ele nunca vai ter tantas oportunidades assim, dificilmente ele vai conseguir assumir a posição. Então a tendência é que ele vá para um time, né, ali da Europa ou de outro mercado, para que ele possa estar evoluindo mais como jogador e se torne, né, um cara mais completo, chegue na sua melhor fase, né, Everton Araújo. Mas hoje ele vai ter uma chance aí com o Felipe Luiz. Matheus Gonçalves também vai estar fazendo uma espécie de função do Arrasca. E na frente teremos a trinca de atacantes também, né? Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Na minha opinião aqui é um ataque muito rápido, né? Técnico também, né? Gonzalo Plata, ele é rápido, bem rápido, esquerdinho habilidoso. Michael nem se fala também, né? É um destro também muito habilidoso. E o Bruno Henrique é aquele cara que vai tentar fazer ali uma espécie de falso 9 ou até mesmo um camisa 9, né? É um cara muito rápido, bom de cabeça. Então pode ser que dê muito certo aí essa escalação. Mas lembrando que é uma provável escalação, não é a escalação certa. A gente só vai descobrir a escalação de verdade mesmo quando for o jogo, né? Até porque nunca se tem certeza. Felipe Luiz sempre troca e ele sempre escolhe na hora. Ele faz a pré-eleção na hora do jogo. Ele nunca avisa antes, vai ser tal time. Não. A pré-eleção é na hora, então não dá para saber. Mas a base vai ser essa aqui, possivelmente, né? Talvez mude uma peça ou outra, alguma coisa assim, mas creio eu que não vai fugir muito disso aqui não, tá, galera? Então você pode deixar a tua opinião, teu palpite para essa partida. E é isso, agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.